o quanto isso te incomoda. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcose e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. Seja bem-vindo ao Fala Got, o programa que abre a boca da opinião do canal sobre os assuntos mais polêmicos que rondam aí a comunidade. E a gente vai falar hoje, você já viu na vinheta, no thumbnail, já viu aqui do lado, vos falo de downgrade pós E3, o assunto polêmico, mimizento, que gera aí um estrondoço, um ruído violento aí. Uma galera imensa em peso usa o fato para gerar aí o flame de cliques, ou seja, uma loucura. É gente que toca violão e fala do God of War, é gente que sai falando aí um monte de besteira, falando que é a culpa da plataforma, enfim, velho. É uma loucura e toda vez é a mesma babaquice, que é o que? Ah, o jogo deu downgrade depois lançou da E3. O jogo deu downgrade depois que lançou da E3. O jogo deu downgrade lançou da E3. Isso acontece no mínimo umas 4 vezes por ano e vai continuar acontecendo, e você vai entender por que vai continuar acontecendo isso. Não, eu não tô falando que isso é uma coisa boa, eu não tô falando que eu aprovo isso, e eu não tô falando que eu não gostaria de ter os gráficos maravilhosos que aparecem lá na E3, onde todo mundo fica feliz da vida e saltitando com gritos, aplausos, explosões nucleares. Não, eu gostaria que tudo fosse daquele jeito, mas a realidade é diferente. Eu vou basear bastante aqui na experiência que eu tenho com projetos, porque um game é um projeto. Então eu trabalho mais uns 18 anos aí com projetos de software, não games, mas a ideia é a mesma. E eu já posso afirmar pra você, antes de eu falar qualquer coisa que você vai ouvir nesse vídeo, que nada, absolutamente nada termina igual ao que foi planejado no início. Nada, é um projeto. Eu sei que já tem uma galera xingando, atormentando, vai colocar comentário mais educado, mas calma, ouve até o final e aproveite e dá o seu like antes. Você pode ficar meio nervoso mais pra frente, então já dá o like agora, é melhor garantir do que remediar, concorda? Então inscreve também no canal, se você não gostou desse vídeo, ainda tem outras coisas que você pode gostar aqui no canal, pra gente falar pra caramba de tecnologia. Vamos lá, pra gente entender que isso sempre vai acontecer, vamos lá ver a origem de todo esse mal. Acontece a E3, todo ano a maior feira de games do planeta Terra é a E3, vai lá e faz aquele show pirotécnico, as pré-conferências, tanto das produtoras quanto dos fabricantes de console, que vai colocar em jogo aí, em check, todos os lançamentos em games, em conceitos, em tecnologia para games, ou seja, tudo que é movido pela indústria gamer vai ser apresentado nessa feira. Essa feira é feita para que se divulgue e propague todo o planejamento estratégico tecnológico das empresas. Para quê? Para que você saiba o que vai vir pela frente. E por que é importante você saber? Para inflar a comunidade, porque tem um terceiro sujeito lá atrás da cortina que tá lá guardadinho, escondidinho e ninguém fala dele, que chama-se investidor. Se você acha que a E3 é feita só para anunciar para o público, você tá muito enganado. A E3 inicialmente foi uma feira que foi feita só para a imprensa e empresas, tanto é que só ano passado foi a primeira vez que ela foi aberta ao público, com convites e tudo mais. E, enfim, dado isso, o grande interesse da produtora é você, mas não você diretamente, afinal de contas você é só o cara que daqui 3 anos vai dar um dinheiro para ela tá de olho no dinheiro do investidor. Investidor é aquele cara que fica olhando lá um monte de produtos que estão sendo fabricados ou com as ideias para serem fabricados e tá lá apostando as fichas para ganhar uma grana a mais no que tem menos risco, no que oferece maior qualidade. Ou seja, existem vários fatores aí que o investidor utiliza para determinar o seu nível de investimento em um produto, e a apresentação é tudo, e é por isso que sempre começa com algo incrível. A E3, fique você sabendo que, por exemplo, a Microsoft não deve ter colocado lá, pagar uma fortuna naqueles carros luxuosos que ela coloca lá para iniciar o Forza, só para que você fique embabacado e ver aquilo. Ela tá querendo atrair um monte de investidor e acionista para mostrar o quão forte e poderoso é o produto dela. Exatamente acontece com todas as outras marcas. A Sony, que aparece com um monte de flu-flu lá, foi até uns caras tocando violino lá, umas coisas sem nexo nenhum que aparecem, e de repente, quem já viu, parece o quê? Os CEOs, os executivos, eles parecem o Silvio Santos entrando. Alô, 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 meu, é
impressionante, é um circo armado para atrair o investidor. Afinal de contas, você, público final, você não quer ver o CEO. Era muito mais legal ver um player lá, ver um youtuber famoso, um jogador pró falando sobre o produto. Pra gente ia ser muito mais interessante. Agora você já parou pra imaginar por que é o CEO que oferece o produto? Porque ele tá falando com o investidor. Ok, todo esse bababá que eu tô falando pra você aqui agora é pra mostrar que todo início de um jogo, pelo menos na ideia inicial dele, no pré-lançamento da E3, é pra mostrar uma ideia se formando. É só um protótipo, algo que foi inicialmente trabalhado pela produtora por uma equipe pequena e que criou um trailer que mostra o conceito da ideia, é a apresentação, algo em torno de 3 minutos para agradar você, agradar a imprensa e atrair o investidor. Quando o investidor entra na jogada, a coisa se transforma em realidade, o sonho é materializado e começa a funcionar. E por que precisa de tudo isso? Um projeto de game, cara, é algo incombissuravelmente grande. Todo projeto de software é algo muito grande e ele tem escalas. Já falando de 4 anos até de desenvolvimento de um jogo, envolvendo mais de 600 pessoas, equipes, empresas, sonoplastia, atores, computação gráfica, programadores, diretores, produtores, cineastas, cara, é um monte de aspectos de funcionalidades e funções envolvidas para criar um jogo. Isso custa dinheiro, não é tão barato quanto alguns acham que é, principalmente as pessoas que dão opiniões vazias aí na internet. Cara, custa muito dinheiro, a gente tá falando de milhões de dólares pra criar um produto que pode não vender nada. Então quer dizer, além de dinheiro, coragem e um puta de um risco. Agora sim, depois que o investidor foi lá e colocou a grana, vai sair aquela coisa perfeita igual da E3. Errado, muito mais errado ainda. A gente falou que tinha uma porrada de gente envolvida, 600 pessoas envolvidas durante um projeto de 4 anos. Para pra pensar na sua vida, o que você fez em 4 anos. Muita coisa aconteceu na sua vida. Você casou, separou, teve filho, não teve filho, se apaixonou, não apaixonou, teve namorado, teve emprego, perdeu familiares, sei lá, matou alguém. Eu não sei o que você fez, mas 4 anos você fez muita coisa. E aí você vê 600 pessoas trabalhando 4 anos em um único projeto e você acha que é exatamente como vai estar lá no início, vai ser entregue no fim? Errado, vai ser completamente diferente. A ideia macro vai estar empregada lá no que foi feito do início. Isso é um projeto, né? Um projeto tem mudanças de escopos movida por vários fatores, até mesmo a perda de investimento no meio do caminho. Você imagina que o cara da produtora apoia o Trump, o investidor que deu dinheiro pra ele não gosta do Trump. O que acontece? O investidor fala, vai se fuder, eu vou tirar meu dinheiro. E o que acontece? Jogo bugado no final. Por quê? Porque tem que entregar o jogo, mas perdeu o investimento pela metade, teve que diminuir de uma hora pra outra o problema. Então quer dizer, são vários fatores que acontecem durante o desenvolvimento de um game. E isso explica porque muita coisa muda, ou muita coisa muda pra pior, mas também muita coisa muda pra melhor. A gente tem exemplos aí, muitos exemplos de vários jogos que aconteceram isso. O que tá protagonizando tudo agora é God of War do PlayStation 4, né? A cena mais famosa lá da entrada da caverna, que tá com neblina e não tinha neblina, e agora tem neblina. Também tem um downgrade gráfico em relação ao personagem, ao detalhamento dos músculos do personagem. Enfim, ali aconteceu duas coisas. Primeiro, a mudança de escopo. Decidiram mudar os elementos na tela, ou por conta da história, ou por conta da técnica, ou por conta da limitação técnica, ou por conta da cena que foi mudada, a ideia dentro dela, o conceito daquela cena se mudou, que foi mostrada 3, 4 anos atrás. Enfim, ali a gente tem, além da mudança do projeto, a gente também tem aí a defasagem tecnológica que a gente vai falar daqui a pouco pra você. Outros exemplos muito óbvios e que definitivamente você vai entender que isso atinge todo mundo, não uma empresa específica. Por exemplo, Record. Ele é um jogo que veio aí pela metade, aparentemente. Quando você joga ele, você vê que tá faltando recursos de que foi prometido. O próprio Crackdown 3, exclusivo do Xbox aí, ele iniciou em 2014 com um trailer incrível, e o gameplay de 2017 é completamente diferente do trailer que foi anunciado. Watch Dogs da Ubisoft, meu Deus do céu, foi anunciado um jogo com recursos nucleares, e depois foi entregue aí, tipo, parecia umas paçoca andando. Mass Effect, parecia que todos os personagens usavam Botox. O jogo tinha um gráfico inferior ao seu antecessor. Enfim, a indústria tá cheia desses problemas e eles vão continuar acontecendo. Agora a gente vai falar de algumas limitações técnicas que acontecem também. E aí, para você entender qual a diferença de um jogo que ele se aprimora para entregar o máximo de fidedigno ao usuário, e qual o jogo que também chutou o pau da barra e falou, quero que se dane, vai entregar de qualquer jeito mesmo, vamos cumprir o prazo e go horse, vambora.
Eu sei, vai ser duro o que eu vou falar agora, mas desculpa, o seu equipamento não é o melhor do planeta Terra. Eu sei que foi muito duro isso. Eu sei que você tá lá com Ultra Power Console, ou que você comprou a GTX 1080 Ti, tá rodando tudo a 4K 60, mas fique você sabendo que todos os jogos que foram lançados, pelo menos no final do ano, já rodam 8K, ou seja, o jogo sempre está à frente tecnologicamente do equipamento que você usa. Então a natureza se o jogo é capaz de rodar já 8K com gráficos no Ultra Motherfucker e ele precisa de rodar 4K na sua GTX 1080 Ti, é porque ele já deu downgrade. Então a natureza de um jogo é dar downgrade. Ele sempre vai rodar abaixo do que ele foi feito. Isso é bom, isso não é ruim. Por quê? Porque o jogo pode ir crescendo com os anos. Então, quando daqui 3, 4 anos, quando surgir um equipamento capaz de chegar no máximo do jogo, ele ainda vai poder aumentar a sua capacidade sem a produtora fazer isso. Isso chama-se reaproveitamento de tecnologia e é um conceito de projeto de desenvolvimento de software muito difundido. Você faz além da necessidade para que dure mais, para que seja mais compatível. Você não faz da tecnologia de hoje, que a tecnologia de hoje pode morrer. Você faz da tecnologia daqui 3 anos. Portanto, tecnicamente, tudo é abaixo do que foi produzido. Agora ainda tem um limite menor ainda. Quando a gente fala de consoles, por exemplo, tem que dar um downgrade maior. Mesmo que você esteja aí com PlayStation 4 Pro, Xbox One X, com consoles aí que já foram otimizados, não se esqueça que todos os jogos também estão sendo produzidos para o Xbox normal e para o PlayStation 4 normal. Outra coisa que tem que se levar em consideração não é apenas o conceito técnico dos aparelhos que reproduzem os jogos. A tecnologia vai mudando de acordo com os anos. Um projeto de 4 anos, não só as pessoas mudam, não só o mercado muda, como eu falei, a tecnologia também muda. Você pode ter feito em um API, o DirectX no meio do caminho mudou as APIs do DirectX, o console sofreu um upgrade. O que a produtora vai ter que fazer? No meio do projeto vai ter que acionar a equipe de programação que estava em outro módulo para voltar ao módulo anterior e corrigir aquilo, ou seja, um downgrade. Para que se cumpra o prazo, pode ser que a equipe, por conta de uma mudança na API do DirectX, tenha que dar downgrade no gráfico para poder acelerar o processo de desenvolvimento. Isso é inúmeras variáveis que acontecem durante o processo de um projeto. Tá, a gente explicou, mas a gente deu exemplos aí de várias merdas que fizeram e poderiam ter feito melhor. O que você deve realmente pegar no pé da produtora e achar ruim é quando eles fazem realmente um mau trabalho e nem se preocupam em esconder o mau trabalho. Mass Effect é um exemplo disso. Outro exemplo disso é No Man's Sky. Esse cara não teve degradação técnica. Eu acho engraçado que a galera fica só sumiu o gráfico, mas tem jogo que muda tudo. No Man's Sky prometeu um monte de coisa que não foi entregue, fizeram update no meio do caminho e não conseguiram entregar ainda. E também você pode ver a deficiência técnica que aconteceu em relação ao Assassin's Creed Unity, exatamente aquele jogo todo bugado que foi lançado. Por quê? Porque o Assassin's Creed Unity foi recriado uma engine para trabalhar com os novos consoles, Xbox One e PlayStation 4 que tinham sido aí lançados. E todo esse processo foi muito doloroso para a Ubisoft. E o que ela fez? Ela acelerou o processo lá e falou pros programadores: vai lá, entrega essa porra, vai. Provavelmente alguém da equipe técnica falou que não dava para entregar, mas foi ignorado por algum executivo que tinha um prazo para cumprir. E isso aconteceu o que? Assassin's Creed Unity, a merda lá espalhada, voava o cara pra tudo quanto é lado, o cadeirante saía voando pra lua, enfim, era uma loucura sem razão, né? E vários outros jogos acontece isso. Nesses casos, você pode realmente efetivar que a produtora teve uma má fé sim, ela lançou algo sabendo que estava ruim. Afinal de contas, você pode ter certeza absoluta que sempre existe uma equipe de testes. Todo software precisa de testes para ser lançado e homologado. E tinha uma equipe de teste que identificou aquilo. Quando é muito esdrúxulo, no caso do Assassin's Creed Unity ou do Mass Effect, parecia que eles tinham botox, a empresa decidiu lançar para cumprir o prazo ao invés de atrasar o projeto. Então ali houve uma má fé sim da empresa. Em outros casos, você deve compreender todos esses fatores que nós falamos e entender que tem empresas que realmente fazem um trabalho ótimo e eles mascaram o máximo os problemas de impacto visual e também de bugs e conceitos que vão aparecer para que você tenha a melhor experiência. Por quê? Porque isso vai acontecer. Nunca vai ser entregue exatamente o que foi prometido por conta de todos esses fatores que nós falamos para você. E se esse vídeo se ficou tudo que você queria saber sobre os downgrades dos jogos e que tá sendo comentado aí por verdadeiros experts que nunca viram uma gota de código na porra da vida, deixa o seu like aqui embaixo, participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, Nintendo Tech, PC Gamer Tech, a gente fala de tudo aqui porque a gente manja do que fala. Eu sou o Gotcose e até a próxima.